Olá, turma. Hoje a gente vai falar sobre farmacodinâmica, que é uma ciência dentro da farmacologia, tá? E essa ciência, ela visa, de modo geral, estudar os mecanismos gerais de ação dos fármacos em si. Então, quando nós pensamos em farmacodinâmica, nós temos como um conceito central, o conceito principal, que a farmacodinâmica ela estuda a inter-relação da concentração de uma droga e a estrutura-alvo, bem como o respectivo mecanismo de ação. Em outras palavras, a farmacodinâmica é a ciência que vai estudar como é que ocorre o processo de interação entre as substâncias, entre os fármacos, com as estruturas-alvos. Essas estruturas-alvos seria basicamente o local onde vai ter a ação ou vai ter a interação da substância, que de modo geral nós chamamos de receptores. Um conceito mais popularmente compreensivo em relação à farmacodinâmica é o que a droga faz com o organismo. Então, lá na aula de farmacocinética, eu mostrei para vocês que quando se fala em farmacocinética, eu estou me referindo aos aspectos associados ao que o organismo faz com a droga. Agora, a farmacodinâmica é o que a droga faz com o organismo. Outro conceito associado à farmacodinâmica, gente, é que a farmacodinâmica é uma ciência que estuda as interações fundamentais ou moleculares entre drogas e constituintes do corpo, as quais, por uma série de eventos, resultam numa resposta farmacológica. Quando eu falo interação, eu estou me referindo a uma ligação entre a substância, entre o fármaco e a estrutura-alvo, que seria o constituinte do corpo. Toda vez que tem essa interação, essa ligação, consequentemente, eu tenho uma resposta farmacológica. Essa resposta farmacológica geralmente é o que se espera, tá? Então, para que tenha essa resposta farmacológica, biológica, precisa de uma relação, uma interação entre fármaco mais receptor. Se o fármaco não interage com o receptor, não vai ter o efeito biológico. E toda vez que ocorre uma interação entre fármaco e receptor, nós temos aí o complexo, forma-se o complexo fármaco-receptor, levando a esse efeito biológico em si. E, de acordo com Kretz e Carr, as ações das drogas elas podem ser classificadas de acordo com o perfil, de acordo com o tipo, a maneira. Então, toda droga, de modo geral, que tem a capacidade de aumentar a atividade das células atingidas, ou seja, quando eu falo aumentar a atividade da célula, as atividades bioquímicas, metabólicas da célula, significa que ela é uma substância que leva uma estimulação, como, por exemplo, a cafeína, que aumenta a atividade cerebral. Toda vez que a substância ela leva uma diminuição da atividade da célula atingida, ela é considerada a associação dela como depressão. Não é que ela leva à depressão, doença, tá, gente? Aqui nós estamos falando em relação à célula. Exemplo, nós temos aí os barbitúricos que deprimem o sistema nervoso central, no caso, as células. Toda vez que a droga atua sobre a nutrição da célula, crescimento da célula e morfologia dos tecidos vivos, porque é célula, consequentemente ele é uma substância que a ação dele é do tipo irritativa, né? Ele leva a uma irritação. Exemplos purgativos que seria alguns tipos de laxantes, que irritam as células da mucosa intestinal, estimulando o peristaltismo e provocando a evacuação. Tem as drogas, que o tipo de ação dela é de anti-infecção, o próprio nome já sugere, quando se fala em anti-infecção, nós estamos falando de modo geral que são substâncias que agem sobre a destruição, nutrição, neutralização de organismos patógenos, como bactérias, fungos e vírus, exemplos antibióticos, como a azitromicina, o tipo de ação dele é uma anti-infecção. E nós temos os medicamentos que são de reposição. Esses medicamentos de reposição vai depender do que se trata. Por exemplo, quando se toma o hormônio T3 e T4, né, sintético, ele é classificado como uma substância, a ação dele de reposição, pois ajuda na terapia de substituição, hormônios naturais ou sintéticos, no tratamento de doenças de insuficiência. É importante compreender que, de modo geral, turma, não é o fato de nós termos uma substância que é classificada como, por exemplo, de reposição, que ela não pode ser anti-infecção, que ela não possa ser, por exemplo, de estimulação. Isso vai depender da aplicação naquele momento para qual ação se deseja. Outro ponto muito importante quando se pensa nessa característica das drogas é o seguinte, gente, nenhum fármaco, nenhum medicamento, ele cria função no órgão.
Ele não cria nada sobre um sistema, ele apenas modifica as funções que já existem, tá? Então, por exemplo, o coração ele não tem função de produzir suco gástrico, suco clorídrico, ácido clorídrico. Então, nenhum medicamento vai estimular, vai induzir essa produção de ácido clorídrico pelo coração, porque não é função do coração. Os fármacos, eles somente alteram, tá? A função que já existe, aumentando, diminuindo ou suprimindo. Quais são os fatores que são determinantes para as ações e efeitos das drogas? Isso vai depender do tipo e também desses fatores. Por exemplo, a administração pode influenciar nas ações e efeitos das drogas, como a via, dose, regime posológico, forma farmacêutica, fatores farmacêuticos de produção. A disposição também influencia, como distribuição, metabolização e excreção. A farmacodinâmica, como a concentração da droga, efeitos competitivos, interações droga-receptor, mecanismo de ação, toxicologia, efeitos sobre a química corpórea. E fatores clínicos, tais como variáveis ambientais, falta de precisão no diagnóstico, efeito psicológico, doença simultânea, recaídas, interações entre as drogas, erros nos ensaios clínicos das drogas. E os fatores fisiológicos também podem influenciar nessas ações e efeitos das drogas, como raça, sexo, idade, peso e superfície corporal, posição do corpo, pH urinário, taxa do fluxo urinário, farmacogenética, gravidez, menopausa, estado de nutrição, estado patológico, velocidade de fluxo sanguíneo, cronofarmacologia, efeitos placebo inesperados. Turma, esses dois slides que eu li aqui para vocês, que fala sobre os fatores determinantes das ações e efeitos das drogas, significa o quê? Que esses fatores eles podem influenciar para mais ou para menos o efeito da droga. Isso vai depender de qual fator está inserido na pessoa, no medicamento, nos fatores ambientais. Um aspecto muito importante, gente, em relação à farmacodinâmica é o que nós falamos da especificidade das drogas. Quando se fala nessa especificidade das drogas, eu me refiro ao quê? Olha só, a droga ela deve atuar de modo seletivo sobre determinadas células e tecido. O que acontece, gente? As drogas, elas agem sobre células, elas agem sobre tecidos. Contudo, é muito importante compreender que os medicamentos, as substâncias, eles têm que ter uma especificidade. O que seria isso? Ele tem que saber ou ele tem que ir para a célula importante ou a célula específica da ação daquela substância. Porque uma vez que ele vai para outras células, ele pode levar a outros efeitos. Então, o que acontece? Quanto maior for o grau de especificidade, ou seja, a substância tem que agir só naquela célula, melhor será a ação e menos efeitos adversos vai ter. Por quê? Porque ele acaba não agindo em outras células. Por exemplo, se há um medicamento para agir sobre as células do cardíaco, se ele agir somente nas células cardíacas e não for, por exemplo, para o estômago, consequentemente, ele não vai ter efeitos adversos associados ao estômago. Contudo, turma, o que é que acontece? A maioria das drogas,
elas não são específicas, elas não são totalmente específicas. Por isso que as drogas, os medicamentos têm efeito adverso, porque além de eles agirem no tecido próprio, naquela célula que deveria agir, ele também acaba agindo em outras. Nesse sentido, acaba não sendo específico. De modo geral, os fármacos, gente, eles agem, né, sobre proteínas-alvos, ou sobre constituintes do corpo que a gente chama de constituintes-alvos, locais onde os fármacos vão agir. Esses locais, eles são alvo proteico, ou seja, tudo aqui é proteína, então onde o fármaco age é um tipo de proteína, e eles podem agir sobre enzimas, canais iônicos, moléculas transportadoras e receptores. Em relação às enzimas, os fármacos eles podem tanto inibir as enzimas, né, como eles também podem estimular a produção de substratos importantes por essas enzimas. Como vocês podem observar, nós temos aí, por exemplo, essas bolinhas, nessa imagem, essas bolinhas seria a substância e esse, parece uma caixazinha, seria a enzima. Observa que nós temos uma substância que inibe a ação da enzima, que é a primeira, então a substância liga a enzima, inibe a função dela. Inibindo a função dela, não vai ter a reação que aquela enzima ocasiona. Nós também temos, gente, substâncias que acaba enganando a enzima, como se fosse uma substância própria daquela enzima. E nós temos aquela substância que nós já até estudamos, que é o profármaco, ou prodroga, que seria o quê? É uma substância que, quando é interagido com a enzima, acaba produzindo um composto ativo, tá? Então, dessa maneira, a substância age sobre enzimas. Outro aspecto em relação ainda às enzimas significa o quê? Que as enzimas, as substâncias podem agir na enzima tanto como uma substância, um competidor da enzima, de modo reversível ou irreversível. Como assim? Significa que as enzimas, as substâncias, quando agem nas enzimas, elas podem agir irreversivelmente, ou seja, demorar mais tempo para se desligar, muitas vezes precisa de uma reação enzimática para quebrar essa ligação, ou ela age e depois sai dessa enzima normalmente. As drogas também podem agir, gente, de modo geral, atuar como substratos falsos nessa enzima, como a gente pode observar aqui, é um exemplo, o fluoracil, né, que é um medicamento para câncer, substitui a uracilo como intermediário na biossíntese de purina, impedindo a divisão celular. Então, o que acontece? O fluoracil acaba agindo na enzima, enganando essa enzima, não tendo essa síntese das purinas e a divisão celular em si. E, de modo geral, como eu comentei para vocês, né, algumas drogas, elas acabam transformando algumas drogas que são inativas, quando interagem com enzimas, as enzimas acabam produzindo a substância ativa, tá? Que seria, no caso, o profármaco. O segundo local onde a substância pode agir, gente, é sobre canais iônicos. O próprio nome diz canal iônico, que seria o quê? É um orifício que tem, de modo geral, na célula, que tem a função da entrada e a saída de íons, cálcio, sódio, fosfato e outros. Gente, os canais iônicos, eles incorporam um receptor e só se abre quando esse estiver ocupado por um agonista. Então, o que seria isso? Quando uma substância age no canal iônico, significa que ela vai agir ou ativando o receptor para abrir esse canal iônico ou bloqueando esse canal iônico. E aí, se bloqueia ou se abre, pode acumular ou não esses íons no meio externo ou no meio interno. Contudo, os canais iônicos regulados de forma voltagem dependente são particularmente importantes, tá? Porque aí eles já são regulados por uma característica aí, voltagem dependente, através do impulso nervoso. Aqui é só para vocês observar um exemplo de canal iônico, tá? Nós temos aqui uma membrana, e aí nós temos um canal iônico aqui, um canal iônico, e esse canal iônico, gente, é principalmente para a bomba de sódio e potássio, né? Onde o sódio entra, o potássio sai, levando a uma característica aí do impulso nervoso. Quando se utiliza, por exemplo, um anestésico local, como a xilocaína, ele bloqueia esse canal iônico, impedindo a entrada e a saída desses íons. Não tendo a entrada e a saída desses íons, não tem aí o impulso nervoso. Não tendo o impulso nervoso, não vai ter a transmissão da informação para o cérebro e aí inibe uma dor naquele local.
Em relação às moléculas transportadoras, que também é um alvo para tal. Gente, moléculas transportadoras, no caso, seriam proteínas, de modo geral, que estão ali na membrana da célula, que pode servir para transportar uma substância do meio externo para o meio interno, ou do meio interno para o meio externo, tá? Então, o transporte de íon e de pequenas moléculas orgânicas através das membranas celulares geralmente exige uma proteína transportadora, tá? Tornando alvo para as drogas que bloqueiam o sistema de transporte. O que seria isso? Se eu sei que uma proteína ela transporta uma substância de um lado para outro, eu posso produzir um medicamento que bloqueie esse transporte aí, tá? Bloqueando o transporte, eu tenho um acúmulo de uma substância em uma região e na outra não. Tem até um exemplo muito interessante que seria dos antidepressivos tricíclicos, que são esses ADT, né? Os antidepressivos tricíclicos, turma, de modo geral, eles têm a capacidade de inibir a molécula transportadora desses neurotransmissores, tanto noradrenalina como serotonina. Bloqueando, se vocês observarem, ó, nós temos aqui nesse neurônio azul e nesse neurônio rosa, nós temos como se fosse um asterisco. Isso daí seria a molécula transportadora, que vai pegar esses neurotransmissores e colocar de novo dentro do neurônio. Quando se utiliza um antidepressivo tricíclico, esse antidepressivo tricíclico, ele bloqueia essa molécula transportadora, aumentando essa quantidade de neurotransmissores aqui na fenda sináptica. E isso acaba sendo bom para um paciente que tem depressão. Por quê? Se eu aumento essa substância, noradrenalina e serotonina, nessa fenda sináptica, eu estou aumentando o aporte dessas substâncias que melhora a condição da depressão. E, por último, e o mais extenso local de ação das substâncias são os receptores. Tá? A partir de agora, turma, eu vou falar só sobre receptores, né? Primeiro, os receptores, de modo geral, os efeitos da maioria das drogas, né, dos receptores, resulta da sua interação com componentes macromoleculares do organismo. Então, significa o quê? Que a maioria dos fármacos, eles agem nesses componentes macromoleculares, que foi estudado e conhecido por Ehrlich e Langley, chamado posteriormente de receptor. O receptor, gente, é um componente do organismo com o qual o agente químico deve interagir para produzir seus efeitos. Então, se tem um receptor, significa que tem uma substância que se liga a esse receptor. Ligando a esse receptor, vai desencadear uma ação, tá? E aí tem essa imagem dessa hemácia, que na superfície dela vocês podem observar, de modo geral, que vocês podem observar receptores e substâncias se ligando a esses receptores. Contudo, vocês também podem observar substâncias químicas que não podem ligar-se ao receptor. Por que não pode se ligar ao receptor? Porque nem toda substância consegue interagir com o receptor. Porque para interagir com esse receptor, precisa ter uma característica de encaixe. Tem que ter uma interação. E nem todas as substâncias conseguem interagir com todos os receptores. O que isso é muito importante. Porque ele já imaginou se toda substância conseguisse interagir com todos os receptores, nós teríamos uma complicação associada a isso. Nós teríamos um efeito generalizado em todo o organismo, quando tomasse um medicamento só. Como eu comentei para vocês anteriormente, o que é que acontece? Quando nós pensamos nessa característica aqui do receptor, nós temos que pensar o seguinte, que o receptor, ele é um local onde vai ter interação de uma substância. Geralmente, nós fazemos a analogia da ação da droga em um receptor como modelo chave-fechadura. Significa o quê? Que para cada fechadura existe uma chave específica. É como se para cada receptor também existisse uma substância específica. Só para vocês observarem aqui, nós temos esse modelo aqui, por exemplo, a chave e a fechadura. De modo geral, a chave, ela liga-se a essa fechadura e abre, né, a fechadura. E aqui nós temos o agonista natural, né, que esse agonista natural, ele se liga a esse receptor, levando uma resposta biológica. Já lá na frente eu vou explicar para vocês o que seria agonista e antagonista. Nós temos aqui a chave modificada, que seria o clipe. Esse clipe ele também consegue interagir com a fechadura, só que tem uma maior dificuldade. Apesar de ter um encaixe, tem uma maior dificuldade dessa interação em si, tá? Mas mesmo assim o clipe ainda consegue abrir a fechadura. Ou seja, é o agonista modificado, que interage com o receptor e tem uma resposta biológica. Lógico que não é uma resposta biológica tão intrínseca como um agonista natural. E o outro, gente, seria o antagonista. Nós temos aqui como exemplo a chave falsa, que seria o graveto.
Esse graveto ele interage com o receptor, que seria a fechadura. Só que o que acontece? O graveto ele não consegue abrir a fechadura, ele acaba quebrando dentro da fechadura, impedindo a ação da chave verdadeira. Então, ele acaba bloqueando o receptor. Aí, na frente, nós temos aí o modelo, né? A agonista, que liga o receptor, mas faz bloquear, impedindo a resposta desse receptor, a resposta biológica. Assim, turma, só para vocês compreenderem, quando eu for falar mais adequadamente para vocês de substância agonista e antagonista, que é lá na frente, é só para vocês compreenderem essa questão das propriedades dos receptores, né? Nós temos aqui a sensibilidade e a seletividade, né? Quando eu penso propriedade dos receptores, nós temos três: sensibilidade, seletividade e especificidade. Sensibilidade. Muitas drogas produzem efeitos marcantes em concentrações bastante baixas ou pequenas doses. Então, quando se toma um medicamento que em pequena concentração ele já exerce um efeito, significa que ele é sensível. Se já a seletividade é uma resposta que envolve um dado tipo de receptor apenas. Então, se eu tenho um medicamento que ele age, por exemplo, somente no receptor beta, significa que ele é seletivo. E se eu tenho um medicamento que ele age somente no receptor beta do coração, ele também é específico. Então, seletivo é quando age em um tipo de receptor e específico é quando age em um tipo de receptor em um tipo de tecido ou órgão. Agora, é importante nós compreendermos duas classificações de substâncias. Essas duas classificações elas vão depender das interações em si da droga com o receptor, certo? Então, olha só, toda substância que se liga ao receptor, ele ocupa um lugar no receptor. E essa ocupação nesse receptor pode ser desencadeada por dois modos. Ou a substância ela pode ser um agonista, ou a substância ela pode ser um antagonista. Quando eu penso na substância agonista, eu estou me referindo que é uma substância que se liga ao receptor e ativa. Quando eu me refiro a uma substância antagonista, é quando a substância ela se liga ao receptor, mas em vez de ativá-lo, faz bloquear a ação desse receptor. Então, a substância agonista, ela promove uma resposta que pode ser um aumento ou uma diminuição em uma manifestação particular da atividade celular ou de células a quais os receptores estão associados. Em outras palavras, o agonista consegue ativar a ação daquele receptor. O antagonista é uma substância que, quando se liga ao receptor, não causa ativação, impedindo, consequentemente, a ligação do agonista. E aí, se o agonista não consegue ligar o receptor porque o antagonista já se ligou e bloqueou, aquele receptor não desencadeia a sua ação biológica. Aqui é só uma estrutura para vocês entenderem, uma imagem para vocês entenderem em relação ao agonista e antagonista. Olha só, quando uma substância é agonista e ela se liga ao receptor, olha a quantidade de ação que ela pode favorecer à célula. Abertura e fechamento dos canais iônicos, ativação e inibição de enzima, modulação dos canais iônicos, transcrição do DNA. Então, são várias ações que uma substância agonista pode desencadear sobre o receptor. Já o antagonista, quando se liga ao receptor, bloqueia o efeito, ou seja, não tem efeito nenhum. Bloqueia o efeito de quem? Do receptor. Mas quem se ligaria a esse receptor para executar o efeito seria o agonista. Mas como o antagonista já se ligou, turma. E aqui é só para fixar mais essa parte que envolve agonista e antagonista, tá? Olha só,
A tendência de uma droga a se ligar ao receptor é determinada por sua afinidade, enquanto a tendência de uma vez ligada a ativar o receptor é indicada por sua eficácia. Então, toda vez que uma substância ela consegue se ligar ao receptor, ela tem afinidade. E quando ela consegue ativar o receptor, ela tem eficácia. Então, o que nós podemos concluir disso? Que as substâncias agonistas possuem afinidade pelo receptor e eficácia, logo elas se ligam e ativam. Contudo, a substância antagonista ela possui afinidade pelo receptor, mas não possui eficácia, pois ela se liga, mas ela não ativa. Assim, só para compreender, nós, dentro da substância agonista, que é aquela que se liga e ativa, nós temos uma classificação. Nós temos o agonista total, agonista parcial e o agonista inverso. Em relação ao agonista total, é aquela substância que consegue interagir com o receptor, né, produzindo uma resposta máxima sem ocupar todos os receptores e apresentar alta eficácia. O que seria isso? Imagine que nós temos 5 receptores e apenas 3 receptores são ocupados, mas a resposta daqueles receptores é máxima. Então, isso é agonista total. O agonista parcial é aquele que interage com todos os receptores, mas mesmo assim não consegue atingir não consegue atingir o efeito máximo. Vamos imaginar que a gente tem 5 receptores e 5 substâncias se ligam a esse receptor, mas mesmo as 5 ocupando, ainda não consegue interagir totalmente. Aliás, desculpa, ainda não consegue ter o efeito totalmente, ou seja, a eficácia é baixa. E o agonista inverso é a droga que apresenta afinidade e atividade intrínseca contrária à ação original da mesma. Ou seja, geralmente quando a gente fala agonista inverso é porque ele prefere se ligar ao receptor quando está na sua forma inativa. Ó, agonista inverso. Nós temos aqui o agonista inverso, geralmente ele prefere se ligar ao receptor no seu estado de repouso, ou seja, um receptor que está inativado. Aqui, só para vocês entenderem essa questão de agonista total ou parcial. O agonista total ele também pode ser chamado pleno. Esse gráfico aqui ele nos mostra o quê? A resposta máxima no eixo Y e a resposta de ocupação no eixo X. Se vocês observarem, turma, o agonista total, que é o pleno, que é o A, ele ocupa pouca posição dos receptores, mas tem uma resposta máxima. Já o agonista parcial, que é o B, ele ocupa quase que todos os receptores, mas não consegue chegar a uma resposta máxima, tá? Que é aquela definição que eu comentei anteriormente para vocês. Em relação às interações droga-receptor, o que acontece? Já em relação ao antagonista, o antagonista ele tem a capacidade de interagir com o receptor, mas não ativá-lo. Ele tem alguns tipos de específico dessa interação. Nós temos aqui, lembrando que o antagonista ele possui afinidade, mas não apresenta a mesma atividade intrínseca, porque ele não consegue ativar. E aí nós temos o chamado antagonista competitivo, que interage com os receptores no mesmo sítio de ligação dos agonistas, tá? Que pode ser reversível ou irreversível. Nós temos os antagonistas competitivos, que descreve a situação em que o antagonista bloqueia em algum ponto a cadeia de eventos que leva à produção de uma resposta pelo agonista, como nifedipina e verapamil. Nós temos o antagonista químico, que é também chamado de neutralização, pois refere-se a uma situação comum onde duas substâncias combinam-se em solução, reagindo quimicamente, levando à inativação da droga, como os agentes quelantes, como a EDTA, que sequestram metais como o mercúrio. Nós temos os antagonistas farmacocinéticos, que pelo próprio nome está dizendo, vai interagir ou impedir alguma ação nos aspectos farmacocinéticos, que é a absorção, distribuição, metabolismo e excreção. O antagonista reduz efetivamente a concentração do fármaco ativo no local de ação, como, por exemplo, bicarbonato de sódio, aumenta a excreção de barbitúrico. E antagonistas fisiológicos, dois agentes que produzem efeitos contrários em um mesmo sistema fisiológico, atuando em receptores diferentes, como a histamina, que causa vasodilatação, e a adrenalina, que causa vasoconstrição. Turma, é importante compreender que em relação aos receptores,
em relação aos receptores, existe o que nós chamamos de receptores de reserva, principalmente quando se fala de receptores acoplados à proteína G, que é um tipo de receptores. Lembra que eu estou falando para vocês aqui de receptores? De modo geral, nós temos aí 4 tipos de família de receptores. A família 2, que é a família própria da família de proteína G, eles amplificam o sinal. É como se um receptor ativasse outros receptores e levasse uma resposta máxima. Como a gente pode observar bem aqui nessa imagem, ó. Nós temos aqui o sinal químico, que seria a substância, ele ativa o receptor. O receptor ele ativa a proteína G, que vai ativar a síntese de AMP cíclico, que é adenosina monofosfato cíclico, e a ativação de pKa. O que isso acontece? Observe que é amplificando o sinal, a informação, e no final nós temos uma potencialização desse efeito. Isso seria o que nós chamamos de receptores de reserva. Tá? Turma, algo muito importante e que é muito comum os alunos questionarem, perguntarem, é sobre se os medicamentos, de modo geral, eles podem deixar de exercer o efeito no organismo depois de tempo que se usa esse medicamento. Pode, turma, pode deixar. É o que nós chamamos de dessensibilização dos receptores. A pessoa utilizou tanto aquele medicamento interagiu tanto com receptores, que os receptores eles criaram estratégias para não interagir mais com aquela substância, para não exercer mais o efeito. Porque imagine só, uma substância que se liga, gente, ao receptor, essa substância ela mexe com toda a célula. E isso pode levar a lesões, pode levar danificações, na verdade, à célula. E uma maneira da célula se proteger é impedindo com que ocorra essa interação propriamente, tá? Olha só, para evitar possíveis lesões às células, vários mecanismos se desenvolvem para proteger as células de estimulação excessiva. Assim, quando a administração repetida do fármaco resulta em efeitos menores, o fenômeno é denominado taquifilaxia, tá? Então, o que acontece? A dessensibilização de receptores é quando os receptores vão deixando de exercer o seu efeito com a interação da substância, tá? E quando literalmente já não tem mais efeito, é chamado de taquifilaxia, tá? E isso acontece muito, principalmente em pacientes que utilizam medicamentos que são para doenças crônicas, como captopril, que é para hipertensão, depois de 5, 10 anos, ele já não faz mais o efeito como deveria. E para fazer esse efeito, ou você aumenta a dose, o que aí já é um risco, porque você pode sair de uma dose máxima para uma dose tóxica, ou tem que mudar de classe farmacológica. Aqui é só uma imagem, um gráfico que ilustra isso que eu estou comentando para vocês, né? Em relação à epinefrina, né? Que é a adrenalina. A pessoa começa a utilizar, que é o primeiro gráfico da esquerda, tá? E aí, com o passar do tempo, que é o gráfico do meio, a resposta já não é mais a mesma, diminui. Mas quando eu deixo de usar por um tempo e utilizo de novo a adrenalina, ela volta a ter um efeito máximo, tá? Então, isso pode ter fatores associados nessa característica aí em relação a essa resposta, esse desenvolvimento em si. E aí, turma, em relação aos outros aspectos, por exemplo, de efeitos resultantes da interação de agentes químicos, a gente vai observar na próxima aula, tá? Que seria adição, sinergismo, potenciação e antagonismo. Qualquer dúvida, só entrar em contato.